Estamos no último bloco do nosso programa especial de hoje, sobre o Sábado Santo. Programa especial sobre o Sábado Santo. A gente já conversou sobre um monte de coisa interessante. Vamos agora, no último bloco, conversar sobre detalhes da Vigília Pascal, que todo Sábado Santo, no período da noite, é o ápice, né, do ano litúrgico. Falei do fogo novo. Padre, vamos começar por ele, porque hoje é abençoado um fogo novo. Abençoa-se o fogo da luz de Cristo, né? Cristo é caminho, verdade e vida, Cristo é a luz dos povos. Para viver como filhos de Deus, precisamos seguir uma luz, né? É como alguém que sobe uma montanha, precisa de um guia, né? A primeira vez que sobe uma montanha, você não sabe direito por onde ir, né? Então, nós somos esses que, redimidos por Cristo, né? Queremos caminhar agora como filhos e precisamos de uma luz. Essa luz não pode ser outro que o mesmo Cristo. Abençoa-se o fogo como sinal de abençoar a luz, a nova luz, né? O fogo tem dois significados: o fogo ilumina e o fogo queima e purifica. Certo. Então, o fogo, purificamos nossos pecados, ali queimamos esse fogo as cinzas do nosso mal, né? E queimado recebe uma iluminação. Qual é essa iluminação? É a luz do Cristo, que vai acender o círio pascal, né? Objeto de tradição antiquíssima na igreja. Essa bênção do fogo novo geralmente acontece fora da igreja. Fora da igreja. Primeiro, né? E é justamente esse o sentido. Se faz fora da igreja por qual razão? Ali, Cristo, que nos redimiu, vai ser o nosso condutor para dentro da igreja, né? A luz de Cristo será aquela que nos colocará na Assembleia do povo de Deus. Na igreja, nessa eclesia, que significa Assembleia, que significa união dos membros do Cristo, que seguirão a sua luz e irão até o altar. Então, o círio pascal, nossos telespectadores, para quem não lembra, está vendo aí uma imagem do círio pascal. É nessa ocasião que é acendido o círio pascal, não em outro momento do ano. Então, ele é acendido nesse momento e estará conosco na liturgia até o dia de Pentecostes. Até o dia de Pentecostes. E tem um significado maravilhoso nisso. Por quê? Porque é o Cristo que durante esses 50 dias vai ser nossa luz, vai nos acompanhar, vai acompanhar os apóstolos, né, durante a sua ressurreição, preparando para o Espírito Santo. Recebido o Espírito Santo, o cristão agora caminha, não sob uma luz visível, mas sob a luz do Espírito que vem sobre nós e nos faz caminhar junto com o Senhor. Somos um pouco preparados, né? Como estamos recebendo um guia. Simboliza esse guia que é Cristo, que está com seus apóstolos, que está com sua igreja. Portanto, está em cada celebração durante o período pascal, que culmina em Pentecostes. Certo. Né? Nesse período ele vai estar nos guiando, vai estar nos iluminando, lembrando que Cristo está vivo. Essa luz viva mostra a ressurreição do Senhor. Não está morto, não está uma vela apagada, está a luz viva, guiando o povo de Deus. Né? E em Pentecostes receberemos o fogo do Espírito, né? Que faz com que o cristão caminhe agora, não sob a luz visível, mas sob a luz da fé. Sob a luz do Cristo que habita pelo Espírito Santo em nós. Né? Esse é o simbolismo do círio pascal, né? Essa luz, essa vela, é muito bonito escutar o pregão pascal, o precônio pascal, que hoje se canta. Que é o anúncio solene? O anúncio solene da Páscoa, né? E esse é o momento, você celebra, você acende o fogo, você acende o círio pascal, o povo acende com as velas. Cada um com a sua vela. Nesse mesmo círio. Todos têm a mesma luz do Cristo em suas mãos. Veja o simbolismo, né? Nós entramos na igreja, todos seguindo o Cristo com a luz de Cristo. Somos Cristo com Cristo, que dizíamos antes da vítima. E, padre, não tem também um momento onde o sacerdote vai colocar alguns cravos no círio? Sim, ele coloca os cravos lembrando, né, a paixão do Senhor. O Cristo morto e ressuscitado, o Cristo ressuscitado, mantém os sinais da paixão. Esse círio é o círio do Cristo chagado. Recebeu as 5 chagas, né? Suas mãos em seu lado, né? Por amor a nós. Esse Cristo é aquele que nos guia. Que importante saber que ressuscitamos com Cristo, mas ao mesmo tempo ressuscitamos com o Cristo que morreu. A paixão é sinal do cristão. Ao comemorar a ressurreição, não esquecemos da paixão do Senhor. Sinal da nossa vitória, sinal da nossa salvação. Né? O cristão carrega em si
e portanto está no Sírio Pascal, essas chagas da paixão, esses cinco pedaços de incenso que são colocados no Sírio Pascal, representando as chagas do Senhor, chagas que são no cristão também. Nós carregamos em nós. Pois nessa vela carregamos juntos com o Sírio a chaga do Senhor. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Para ressuscitar temos que ser vítimas. Vamos ligar com o tema do bloco passado. É verdade. Somos vítimas com Cristo. E entramos com a luz, carregando em nosso corpo as chagas do mal, mas a luz do Cristo. As chagas que nos levaram à morte, as chagas do nosso pecado, as chagas da condenação, são remidas pela luz do Cristo que nós carregamos e levamos conosco para ser exemplos de luz desse mundo. E aí esse Sírio é conduzido até o altar. Altar. E lá será proclamado então a Páscoa. O precônio pascal, né? Ordinariamente pelo sacerdote, ou se o sacerdote não sabe cantar muito bem, por um coro em seu lugar. Certo. Né? Então, naquele momento, né, vai ser proclamada a palavra maravilhosa, esta é a noite. Né? Nos remete ao dia do Yom Kippur. Né? Do Hagadá. Do Hagadá, tem razão, né? Do Hagadá. A gente falou no outro bloco do Yom Kippur, que é uma festa judaica, mas tem o Hagadá, que é uma outra festa judaica, mais direcionada nesse momento à Páscoa judaica. Exatamente. Que é um jantar onde o patriarca conduz uma série de celebrações, onde come-se o cordeiro, come ervas amargas, lembrando, por exemplo, os anos difíceis que o povo percorreu no deserto. Exatamente. Uma série de simbolismos maravilhosos. Entre o simbolismo, o patriarca recebe da criança, tem um diálogo entre o patriarca com as crianças nessa festa chamada Hagadá, onde a criança pergunta para o patriarca, por que essa noite é diferente de todas as outras noites? Exatamente. Isso está presente nesse momento na liturgia católica? Exatamente. E é o que acontece. Na liturgia católica de hoje, anunciamos a salvação do Senhor, anunciamos a ressurreição no precônio pascal, esta é a noite, fala da glória desse Sírio, que é a luz de Cristo, Cristo ressuscitado, né? E começa a liturgia da palavra, que vai fazer o que faz esse patriarca, explicar por que essa noite é especial. E de que modo ele o faz? Ele faz de 3 momentos. Anuncia o projeto de Deus para o homem, apresenta a queda do homem, certo, e o caminho de reconstrução que culmina na ressurreição. Né? A primeira leitura obrigatória, né? São 7 leituras do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento e a proclamação do Evangelho da Ressurreição. Que bonito. Né? Se anuncia a criação do homem, o plano de Deus, por que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos fez criaturas que têm a mesma capacidade de alcançar a Deus, né? Apresenta o evento trágico do pecado e apresenta o caminho de salvação. A terceira leitura, que também é obrigatória, a leitura do livro do Êxodo, que mostra o simbolismo da salvação de Israel, né? A passagem no Mar Vermelho, né? A passagem no Mar dos Juncos, né? Onde estava do povo perseguido pelo faraó, Deus intervém, um evento maravilhoso, abre-se as águas, o povo passa. Nessa passagem, que é a significado de Páscoa, que significa passagem, o povo, de um não povo, torna-se o povo. Certo. Um povo de escravo, o escravo não é ninguém. O escravo é um objeto. Um povo de escravos vai ser um povo livre, então se torna um povo. Um povo de pecadores, uma realidade de pecadores, liberta do mal, torna-se agora povo de Deus. Né? E esse povo de Deus que vai caminhando no claro escuro da fé. Né? Tem um povo que cai, um povo que recebe problemas, que recebe o anúncio dos profetas, que recebe a salvação, que recebe os reis, que se torna reino em Davi, em Salomão e Davi. Esse povo que, né, se vai configurando, mas ainda não alcançou a plenitude da salvação. Só abrir um parênteses aqui, a gente falou do Hagadá, que é justamente a festa da comemoração da Páscoa dos judeus. Exatamente. Que lembra também dessa passagem, dessa libertação do povo que foi escravo no Egito, etc. Exatamente. Mas lhe falta o essencial. Naquele momento o patriarca fala a criança, o essencial, fala essa passagem, olha, é muito especial porque éramos um não povo, passamos a ser povo. Éramos escravos, nos tornamos livres. Éramos escravos do Deus dos egípcios, éramos servos do Deus de Israel. Essa é a passagem. Só que ainda falta o evento. Porque para todos os judeus, eles não acreditam que Jesus de Nazaré seja o Messias. Eles acreditam na figura de Jesus que existiu, mas para eles não é o Messias.
Alguns mais liberais ainda consideram profeta, mas para outros é um herege dentro da fé de Israel, né? Não. Nós acreditamos que Deus foi preparando toda a humanidade. O povo de Israel é esse símbolo da humanidade redimida, do Deus que escolhe salvar o homem. Deus escolhe esse povo de Israel. Assim como escolhe os cristãos, eu acho que o cristão nunca deve esquecer de meditar a escolha de Deus pelo cristão. Por que nós? Desses quase 8 bilhões de pessoas que existem nesse mundo, apenas 1 em cada 8, mais ou menos 1 bilhão de católicos que existem, de cristãos que existem, são cristãos. Por que nós e não outros? Deus nos escolheu, assim como escolheu Israel e libertou da escravidão, Deus ofereceu essa salvação a nós, cristãos, de maneira particular, por pura graça e misericórdia. Não mais como na antiga aliança de um povo que foi eleito por herança. Por herança ou por sangue. Por sangue, né? Por herança, passando de geração em geração. Mas agora um povo que foi admitido nessa nova realidade pelo batismo. Pelo batismo, que é o segundo grande momento da celebração de hoje. Né? Depois de contar a história da salvação, né? Onde proclamamos o Aleluia Pascal e à noite o Aleluia Solene, né? Esse aleluia realmente de comemoração, de alegria, de júbilo. Olha, passamos por tudo isso: pecado, abandono, escravidão, a salvação do Senhor. E Cristo veio e comemoramos com aleluia pascal, ressuscitou. Ó morte, onde está a tua vitória? Então, contamos na liturgia da palavra, maravilhoso. Em muitos lugares, por questão de tempo, por questão de... Às vezes o padre tem que celebrar 2 ou 3 vigílias pascal, às vezes... Por isso que o senhor disse aí, tal leitura é obrigatória, porque existe uma maneira de ser o mínimo e ser estendida, é isso? Sim, exatamente. Então, você deve fazer 3 leituras do Antigo Testamento, pelo menos. Certo. Das quais uma, pelo menos, é obrigatória. Entendi. Que é a terceira leitura, que é a leitura do livro do Êxodo, que marca o evento pascal. Ou seja, dá para fazer o mínimo da que a liturgia exige, ou esmiuçar mais em outros textos, Sim, são 7 leituras do Antigo Testamento. Certo. Uma do Novo Testamento, da carta aos Romanos, eu não estou lembrado agora. Esqueci. E o Evangelho da Ressurreição do Senhor. Certo. Né? Essas leituras proclamam, né, aquilo que Deus realizou ao longo da história da salvação. É importante para o telespectador que está em casa lembrar, nossa, mas a Vigília de Sábado Santo é uma missa tão cansativa, etc. Mas olha a profundidade, né? Olha o tamanho de riqueza que a gente está celebrando. Exatamente. Né? Que é justamente o coração de todo o ano litúrgico, a celebração mais importante do ano litúrgico. Mesmo que você, na celebração que você vá for a completa, com todas as leituras, viva com amor, com intensidade, prestando atenção nessas leituras, porque aí está justamente tudo aquilo que a gente precisa saber e viver para mergulhar nos mistérios da Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Misturar no nosso nascimento. Nosso nascimento, nossa A gente comemora com tanta alegria o aniversário, né? É verdade. Hoje é o nosso aniversário. Bonito. O aniversário da fé do cristão é hoje. Esta é a noite. Eu proclamando, pregando pascal, várias vezes, esta é a noite, esta é a noite, esta é a noite, e recomendando tudo que Deus fez para a salvação do seu povo. Né? Lindo. Esta é a noite do nosso aniversário. O senhor falou no meio da conversa aqui, da sua explicação, sobre o batismo. Hoje é um dia propício para isso. Exatamente. Porque o batismo é justamente o sinal estabelecido por Cristo, que a igreja faz sacramento. O que é um sacramento? É um sinal visível de uma graça invisível. Não é um sinal, é uma realidade física, mostrável, né? Palpável. Né? Do quê? Da morte e ressurreição do Senhor. Que acontece no cristão. O cristão, na água que ele é derramado, a água que ele purifica, mostra aquele que na água lava seus pecados, morre naquele rio, naquelas águas, e ressuscita nova criatura. Né? Ao afundar-se, né? Em muitos lugares ainda mantém-se a tradição do batismo por imersão, que ainda não desapareceu da igreja, né? Podemos fazê-lo sempre. É válido da mesma maneira, São né? 3 modos de batismo, né? O mais comum, que é por jogar um pouquinho de água, né? O batismo por aspersão e o batismo por imersão. Os 3 são possíveis. Certo. Né? Posso só aspergir água em caso de necessidade também é possível. Certo. Né? Os 3 são possíveis, posso fazer por imersão ainda. Mas a imersão acho que significa melhor isso, justamente, né? A pessoa mergulha na água e ao levantar-se, né? Sai nova criatura, né? Redimida. É o que acontece daquilo que rezamos na liturgia. Veja como é bonito. Na liturgia da palavra, ou seja, o pecado,
a morte do Senhor e a ressurreição, acontece no batismo. Então, de um modo mais visível, mostrando aquele momento. Aquela criança ou aquele adulto, é muito bonito quando tem celebração de adultos, é maravilhoso. Quando é possível, na liturgia da palavra, né, da vigília pascal, né, você faz a celebração do batismo de adultos, né, eu acho que eu tive somente uma oportunidade como seminarista participar de um batismo de adultos na vigília pascal, né. Porque isso remete, inclusive, a uma tradição antiga na igreja, antiquíssima, né? Que, de fato, antigamente, né, se buscava guardar-se para esse momento do batismo. Né? Os catecúmenos, aqueles que não eram, que eram cristãos, mas ainda não tinham recebido o batismo, então já tinha abraçado a fé intelectual, faltava passar a fé sacramental, né? Então ele se preparava durante anos, pelo menos um tempo propício, para que nesse dia ele recebesse o batismo e entrasse na igreja. Antigamente as igrejas tinham o batistério fora da igreja. Qual era a razão? Ali se realizava esse rito do batismo, para que depois pudesse o cristão entrar com toda a Assembleia do Povo de Deus na igreja. Olha, isso é belíssimo, é rico, todos os detalhes aí nos ensinam bastante. Aliás, isso a liturgia no ano todo é assim, mas especialmente hoje. Especialmente hoje, que de maneira... É o ápice, né? É o ápice da liturgia. A gente está chegando nos últimos minutos aqui da nossa conversa, Padre Wilson, mas se a gente fosse pensar de tudo que a gente conversou isso aqui, também olhando por uma ótica direcionada à Virgem Maria, o assunto seria riquíssimo também. A nova criatura, Maria, que é o primeiro lugar, é o sinal de quem deve ser o cristão. Sabemos que Deus conservou Maria, né, sem pecado, para a sua Imaculada Conceição, pelo nascimento do Senhor Jesus Cristo, para que Cristo nascesse num corpo puro. De algum modo, Maria reflete isso, o ideal do cristão. Nós somos chamados a viver como Maria, totalmente puros. Somos novas criaturas. Como Maria, esperamos durante toda a Quaresma, né, a salvação do Senhor. Maria é sinal desse povo que esperava a salvação do Senhor. Maria é só daqueles como nós que hoje, nesse Sábado Santo, estamos em luto. Estamos em tristeza, nós... Aguardando o grande momento da vigília. Maria que acreditava, se alguém cria, era Maria, né? Existem umas tradições muito bonitas, e muitos falam disso, né? Que Maria foi a primeira a receber a ressurreição do Senhor. Sabe que a Bíblia não mostra isso, não temos nenhuma aparição diretamente a Maria. E eu, uma meditação que um dia fiz e guardo para mim sempre, que Jesus, quem sabe, tomara que tenha aparecido a sua mãe, e todos dizem que sim, mas eu acho que se alguém não precisava, entendi. era Maria. Por isso mesmo o Evangelho não narra. Porque se alguém acreditava e via em sua vida que Deus estava em Jesus Cristo, ela que recebeu o Verbo no seu seio, ela que recebeu o corpo do Senhor, ela que viu os milagres, ela que viu essa criança crescer por obra do Espírito Santo, ela sim acreditava na ressurreição. Quer dizer, num dia como hoje, o Sábado Santo, onde parece que as trevas ainda estão reinando, havia um foco de luz aceso. Existe a luz em Maria. A Virgem Maria, sinal do povo que espera, não derrotado na morte. A morte não é a última resposta. A cruz é o sinal do cristão pela nossa redenção, mas não é o último lugar. A cruz é uma passagem. O cristão, como Maria, tem a espera alegre. Né? A gente começou falando no dia de hoje sobre o luto que guardamos no Sábado Santo. Nesse silêncio, esse momento de reflexão, esse momento de espera do Senhor. A gente fala sobre isso, muito sobre isso hoje. Mas também é uma espera alegre. O cristão sofre quando perde alguém. Poxa, todos nós tivemos a oportunidade triste de perder alguém na nossa vida, né? Uma coisa que... O luto é uma coisa que a gente sente e dói muito, né? Mas o cristão carrega uma força, uma luz, que é a espera da ressurreição. E Maria é esse sinal. Sinal da luz da espera do Senhor. Maria aguardava, com certeza estava ali, né? Como esse sinal de luz que crê que a morte não é a última etapa. O pecado não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. A tristeza não tem a última palavra.
Cristo, que é vida, tem a última palavra. Isso é lindo. Do ponto de vista prático, né, só para ficar bem claro assim para os nossos amigos telespectadores, durante todo o ano litúrgico, quando alguém vai numa missa no sábado à noite, obviamente, como o senhor já explicou bem no início, já é a liturgia do dia seguinte, do domingo. Mas a Vigília Pascal, que celebraremos hoje à noite, é a mesma liturgia que é celebrada no domingo? Não, né? Do ponto de vista, vou falar assim, do cumprimento, né? Preceito. Do preceito. O católico deve participar, idealmente, de todas, né? Mas se ele participar da Vigília Pascal, não é necessário que ele participe do domingo. Um católico quer participar do domingo também. Certo. Né? Mas é a missa, já é a missa de domingo. Do ponto de vista do preceito. Ele cumpriu se ele participou da Vigília Pascal. Certo. Ele cumpriu o preceito dominical, né? Mas não é a mesma missa. É a mesma missa, sim, todas as missas são iguais que oferece o professor do Senhor, sim, nesse sentido. Mas não, a Vigília Pascal hoje é uma missa especial. É a missa própria da ressurreição, né? Do evento salvífico, né? Por isso você faz pela noite. Porque nós sabemos a hora que o Senhor levantou. Sabemos, pelo relato dos evangelhos, que pela manhã foram as mulheres ao sepulcro e encontraram o túmulo vazio. Nós estamos vivenciando na liturgia esse momento misterioso onde o túmulo já está vazio, onde Cristo ressuscita. Escutei uma vez de um bispo, do Monsenhor, me fugiu o nome dele, ele era penitenciário maior da Santa Sé, Luigi de Magistris, né? Ele falava uma pregação que nós fez em Roma, quando eu morava em Roma, durante a minha filosofia, falava o seguinte: lembre-se, caros seminaristas, caros legionários, fala para nós, legionários de Cristo, que vocês se fazem sacerdotes para anunciar que aquela tumba está vazia. Que bonito, simples, direto e profundo. Simples, direto e profundo. Né? Durante essa noite nós anunciamos, estamos vivendo na liturgia o esvaziamento daquela tumba. Quando nós oferecemos o altar, de maneira mais própria, anunciamos a ressurreição. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, dizemos depois da consagração. Nessa é a proclamação própria da ressurreição. Cristo está vivo e está no meio de nós. Está aqui presente na Eucaristia. Está presente em cada um de nós que se ofereceu nessa Eucaristia. Está presente em cada missa. Está presente nos batizados que agora são corpo do Senhor, assim como nós somos, né? Cristo está vivo, Cristo está presente, Cristo está no meio de nós. Certo, padre, que bonito tudo isso, a gente entender e aprofundar nesses mistérios. A gente está chegando no final do nosso programa especial sobre o Sábado Santo. Geralmente, quando a gente encerra o nosso programa, a gente costuma pedir ao sacerdote que nos dê uma bênção para encerrar. Hoje é dia disso? Hoje não se dá bênçãos, né? A exceção de uma bênção que se pode dar, quem sabe, num velório, ou num São dos Enfermos, né? Que em caso de morte sempre é possível fazê-lo um dia, hoje também, né? Mas hoje é um dia onde a bênção só acontece no final da celebração. Se vocês perceberam, na Quinta-feira Santa, na missa da Ceia do Senhor, terminou sem bênção, né? Assim como não houve bênção no dia de ontem, na Sexta-feira Santa, na celebração da Paixão, a única bênção que existirá será no final da celebração, a bênção solene da Páscoa. Na verdade, a liturgia não terminou, ela começou na Quinta-feira Santa e termina no Sábado Santo. Por isso que é o tríduo Por isso que é o tríduo pascal. Portanto, hoje não podemos dar a bênção ao nosso telespectador, mas convido a todos a que, com Nossa Senhora, esperemos, né, a grande alegria da ressurreição, o grande mistério da nossa salvação que hoje celebramos, né? Muito bem, brigadíssimo, Padre Wilson, pela tua presença, pela sua ajuda. É um enorme prazer estar aqui hoje também. Com essa belíssima catequese, a gente encerra o nosso programa de hoje, então, desejando, assim, do fundo do nosso coração, que você, ao aprofundar e conversar, né, entender conosco durante a nossa conversa um pouco mais desses mistérios, que você possa se animar e viver de maneira profunda a tua Vigília Pascal no dia de hoje. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.